a Deus. Muito bom estarmos aqui nessa noite. Eu gostaria de abrir com você a Bíblia em João capítulo 15. Amém? O Espírito de Deus fala no seu coração. João 15. Hoje pela manhã foi um tempo bom, né? João capítulo 15. Peço para vocês que mantenham a Bíblia aberta, que a gente vai ler versículo por versículo, vamos trabalhando eles. Deixe o Espírito de Deus falar o seu coração. Amém? Então o texto, versículo 1 vai dizer assim: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Jesus abre esse texto logo após ele estar falando com os discípulos e com aqueles que o cercavam, tanto fariseus como escribas. Jesus estava ensinando a respeito do reino de Deus e também trazendo uma esperança para os discípulos, porque ele começa, numa parte de João, após o momento que ele recebe a visita dos gregos, Jesus agora deixa de falar que não é chegada a minha hora, para passar para aquele texto que ele diz: agora é chegada a minha hora, e a partir dali Jesus começa a falar e a construir acerca da sua morte e da sua ressurreição. Mas Jesus, em todo o tempo falando da morte e da ressurreição, Jesus não deixa de trazer esperança ao coração dos discípulos. E Jesus vai falando a respeito disso, porque Jesus está construindo duas coisas: a esperança de que ele precisava passar pela cruz, a esperança porque a cruz não deteria, nem a morte deteria, mas ele ressuscitaria, trazendo assim vida para a qual está nele, Então esse era o projeto de Deus. Esse foi o projeto de Deus, plantar Jesus. Então, como Jesus abre o texto de João 15 falando que meu Pai é o agricultor, e ele falando que ele é a videira verdadeira, ele vai colocando essa ideia de que o Pai plantou Jesus. Então todo o projeto de cruz, de traição, de trocar Jesus por Barrabás, tudo isso é projeto de Deus, era plano de Deus, já elaborado pelo Pai, para que Jesus chegasse à cruz como maldito, levando sobre si todas as nossas maldições, como diz Isaías 53. Então Jesus, além de trazer essa esperança, falando a respeito disso, da necessidade da morte e da ressurreição, Jesus vai construindo também uma ideia, uma percepção do reino de Deus para os discípulos. E a necessidade de Jesus é que os discípulos entendam qual seria agora a sua missão e o seu propósito. E que agora os discípulos precisavam entender que a partir da morte e ressurreição de Jesus, haveria uma inauguração, uma fundamentação, uma construção ou uma implantação da igreja de Jesus. A igreja nasce em Jesus. A igreja nasce a partir da morte e da ressurreição de Jesus. Eu gosto dessa metáfora quando a gente olha para Jesus na crucificação e a gente vai olhar Jesus na cruz assim. Então aí aquele momento que o soldado romano fura o lado de Jesus, a Bíblia vai falar que do lado de Jesus sai água e sai sangue. E eu gosto dessa metáfora quando você olha para o Éden. Deus vai dar sono a Adão, e do lado de Adão, da costela de Adão, nasce a mulher. E aí você vai ver na cruz, quando o soldado fura do lado, sai água e sangue. Isso é o fator RH, é o fundamento da igreja, que é a água do arrependimento, da lavagem, do batismo, a remissão de pecado, e o sangue que concretiza a remissão do pecado. Então a igreja é constituída com água e com sangue. Então nasce do lado de Jesus a igreja, e Jesus vai também trazendo esse entendimento para os discípulos, porque a igreja nascendo na terra é o braço do reino de Deus, para a propagação do reino de Deus, para a comunicação do governo de Deus sobre a terra. E agora Jesus abre o texto dizendo: olha, eu sou a videira e meu Pai é o lavrador. Jesus está dizendo: de tudo isso que
que eu e meu pai está fazendo, que o pai, como agricultor, ele plantou-me aqui para que eu pudesse trazer vida no lugar da morte, porque vós estávamos mortos nos vossos delitos e pecados, como diz o apóstolo Paulo, condenados ao inferno, condenados ao pecado por causa da ira de Deus que estava sobre toda a humanidade. O Pai plantou Jesus como uma videira, para que aquele que estivesse ligado nessa videira não estivesse mais debaixo da ira de Deus, como diz em João capítulo 3, versículo 36. Estivesse livre da ira de Deus, porque agora não fosse consumido pela ira de Deus, mas agora fosse envolvidos pelo amor de Deus. E ele vai abrir esse texto dizendo: olha, é uma ação de Deus. Então, uma coisa que tanto os discípulos e como nós precisamos entender, que todo movimento de salvação, todo movimento da parte de bondade, de misericórdia, de graça, todo movimento de santidade começou em Deus. Ele é ação, Ele agiu. Não fomos nós, ninguém que agiu para encontrar com Deus, mas é Deus que veio ao nosso encontro, como diz o salmista. O Senhor levantou do seu trono e se encurvou em direção a nós. É um movimento dele, é um movimento de Deus. Então o Pai plantou Jesus no meio de nós. Ele vai dizendo: olha, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Então, veja bem, Jesus está dizendo, se colocando como uma planta, como uma videira, né? E a Bíblia vai falar que até nós, gentios, que não éramos judeus, fomos sentados na videira, fomos sentados na figueira brava, né? Porque nós não éramos da descendência, o Senhor nos atraiu, um povo estranho e diferente, o Senhor nos trouxe para ser enxertado em Jesus. E Jesus vai mostrando que, como ele foi plantado pelo Pai, ele é a única resposta de vida para a humanidade. Ele é o único que pode gerar vida para a humanidade. As pessoas só podem existir para existir espiritualidade, bondade, toda santidade em nós, todo movimento de Deus na nossa vida. Nós precisamos estar ligados em Jesus. Precisa correr na nossa vida como ramo ligado à videira, precisa correr a seiva que está em Jesus. Então a vida de Jesus, a vontade de Jesus, a graça de Jesus, o amor de Jesus precisa correr em nós. Se nós não estivermos ligados em Jesus, se nós não estivermos ligados nele, não há vida. E ele vai dizendo: todo ramo que está ligado a mim, todo ramo que está ligado a mim, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Todo ramo que estiver ligado a Jesus e não dá fruto, quer dizer que ele não está se alimentando de Jesus. Porque se você vai ver Jesus dizendo aqui, olha, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto. Limpa no grego quer dizer poda. Nós podamos uma planta para quê? Para dar força, para dar vida, para dar vigor. Então quer dizer, toda a produtividade da nossa vida espiritual, ela depende da nossa vida ligada à videira que é Jesus Cristo. Nós estamos ligados em Jesus. E há uma dificuldade nas pessoas, hoje, nós vemos as pessoas com muita dificuldade na sua vida espiritual. Porque, veja bem, acredita-se que eu posso ter uma vida espiritual tranquila, cumprindo os meus projetos e a minha vontade. Mas se eu estou ligado em Jesus, os meus projetos e a minha vontade morreram. Com o meu pecado que ficou lá atrás. Eu fui crucificado, estão lá na cruz. Mas agora eu ressuscitei, como diz Colossenses, com Cristo. E agora os meus projetos e a minha vontade são os projetos e a vontade de Deus em mim. Porque o ramo não produz o fruto da sua vontade, mas o ramo produz o fruto que a videira dá.
Não tem como eu estar ligado num pé de laranja e na jabuticaba. Sério? Então o que acontece? Jesus vai dizendo: aquele que está ligado em mim, não se alimenta de mim, não vai dar fruto. E esse que não dá fruto, ele corta. Ele corta e lança fora. Então não tem como eu estar ligado em Jesus e não frutificar. E o fruto que ele está dando não é alma, né? A gente acha que dar fruto é ganhar alma com Jesus. Ganhar alma não é dar fruto. Amém? Ganhar alma não é dar fruto. Porque quem planta é Deus. E a gente vai para anunciar o Evangelho porque a gente está sendo transformado por ele. Então o que é fruto? Quando você abre Gálatas capítulo 5, você vai ver um processo ali, né, de frutificação, que são os dons, né, os frutos do Espírito Santo, que é longanimidade, temperança, domínio próprio e tudo mais. Amor, paz. Então, tudo, os frutos do Espírito Santo está lá. Né? Então, o que acontece? Essas coisas têm que ser manifestas em nós. Por que, Orlando? Porque, veja bem, se eu estou ligado em Jesus, está acontecendo um processo que o Pai estabeleceu antes da fundação do mundo, que é o processo de redenção e transformação, de santificação, que é um processo onde eu sou transformado, meu caráter é transformado e há mudança em mim. Há uma mudança na minha vida, porque não tem como eu estar ligado em Jesus e não há mudança em mim. Então, se não há transformação na minha vida, quer dizer que eu não me alimento de Jesus, então eu vou ser lançado fora, porque eu não estou frutificando no processo. Não há vida de Espírito em mim, não há vida do Espírito, não há fruto do Espírito, nada de transformação na minha vida, então não há sinal de redenção. Porque a Bíblia vai falar que agora nós estávamos mortos no nosso devido pecado e guiados pelo mal, né, pelo príncipe desse século. Que toda a vontade, todo o princípio, todos os prazeres desse mundo era aquilo que regia a nossa vida. E a Bíblia vai falar que também aquele que mentia não minta mais, aquele que roubava não rouba mais. A gente precisa mudar esse processo. Mas como é que a gente muda isso? Pela nossa vontade? Não. Mas ligado a Jesus. A chave da igreja onde está? Está com você no bolso? Por quê? Porque eu preciso pegar um negócio com o Gabriel. Porque assim, pela nossa vontade. Então a gente precisa entender esse processo. A gente não muda pela nossa vontade, a gente vai mudando pela palavra. Então, estar ligado a Jesus, um sinal de estar ligado a Jesus é considerar essa palavra. E ele vai dizer assim: aquele que está ligado em mim e não dá fruto, eu vou lançar fora. Mas aquele que está ligado, eu vou podar. Para quê? Para que ele dê mais fruto. Para que a vida dele seja mais frutífera, mais produtiva, ele possa avançar cada vez mais, ele possa crescer cada vez mais. Então, um sinal de produtividade e de uma vida que avança é uma pessoa que vai passar pela poda de Cristo, pela poda do Pai. E essa poda são os fatores complicados da vida, que são dificuldades que a gente passa, que vai mexer com o nosso caráter, que vai mexer com o nosso brilho, vai mexer com a nossa esperança, vai mexer com a nossa paciência, vai mexer com aquilo que são as nossas estruturas, vai tirar a gente da zona do conforto, vai tirar a gente daquela tranquilidade, daquela vida tranquila, que vai cair por terra toda aquela fala dizendo para nós assim: ó, vem a Cristo, que a sua vida vai ser maravilhosa. Ó, vem para Jesus, está tudo bem com você, meu irmão. Você quer ter uma vida tranquila? Vem para Jesus. Você quer ter uma vida de paz? Vem para Jesus. Jesus vai dar tudo para você. Opa, está querendo carro zero? Vem para Jesus. Está parecendo o Silvio Santos. Mas assim não é o Evangelho. Que vir para Jesus, ele vai nos moer na olaria dele, ele vai nos esmagar, ele vai podar a gente. Para quê? Para matar a gente? Não, para fazer que a gente cresça, para que a gente produza, para que a gente frutifique, para que a gente avance, para que a cada dia a gente caminhe, para seguirmos na estrutura, no padrão, na figura do varão perfeito que é Jesus, para se parecer com ele. É o Cristo sendo revelado em nós, é o Cristo sendo transformado em nós. Ligado nele.
Mas ele olha para os discípulos e vai dizer assim no versículo 13: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. João vai dizer assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecerei a palavra, e a palavra vai quebrar todo o sofisma. A Bíblia vai falar assim que a palavra de Deus é uma espada de dois gumes, que ela faz divisão entre ossos e medula e alma e espírito. A palavra de Deus ela é tão penetrante, tão importante, que ela divide tudo aquilo que não se divide. Ela divide o que não se divide. Tão poderosa que é. Mas para essa palavra fazer sentido, e ele olha para os discípulos e fala: olha, vocês já estão limpos pela palavra. Para que essa palavra faça sentido para nós, essa palavra tem que existir no nosso coração. Como é que a gente faz? Como é que a palavra faz sentido e ela purifica a nossa vida? Quando a gente olha, abre a Bíblia e a gente vê um espelho, né? E quando a gente está lendo ela, a gente está se vendo. Eu estou lendo o versículo, eu não estou pensando na minha esposa, dizendo: nossa, ele precisava ouvir isso aqui, ó. Rapaz, o meu irmão, nossa, irmão, Moacir, você precisava ouvir esse versículo. Você pensa que pode fazer, para você. Comigo não, é que você fala. A Bíblia tem que falar comigo. Eu tenho que ser o primeiro. Amém. Eu tenho que ser o primeiro. Amém, Jesus. Ela tem que fazer sentido no meu coração, me construir ao ponto de eu querer mudança e viver essa palavra. Essa palavra eu tenho que viver ela. A palavra não é para ser lida, a palavra é para ser vivida. Ela é espírito vivificante. Amém. O que é muita letra mata? Quando usa a palavra de Deus para alimentar as minhas perspectivas e convicções e a maneira de pensar. Mas o que é a palavra quando se torna espírito vivificante? Quando essa palavra quebra todas as minhas perspectivas e ela renova a minha maneira de pensar. Ela me transforma. Aí ela é espírito vivificante. Mas eu me alimentar dessa palavra para justificar aquilo que são os meus argumentos da vida, dizendo que Deus não está tão certo como parece, então isso é uma letra que mata. Então a Bíblia pode tanto matar como pode vivificar. E o Senhor quer vivificar a nossa vida. Amém. O Senhor quer transformar a nossa vida. E o Senhor tem nos dado uma arma que é tão simples, que é a palavra dele. E a gente está complicando as coisas, falando que a gente precisa de muitas outras coisas. Não, a gente só precisa da palavra. Porque ela vai quebrar o sofisma, ela vai quebrar as cadeias, ela vai quebrar os grilhões, ela vai pôr em liberdade, porque o Espírito dessa palavra, que é o Espírito Santo de Deus, ele prescruta o nosso coração. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E a partir daí nós somos constrangidos, nós somos envolvidos pelo amor de Deus e somos transformados por Ele. E aí ele vai dizendo assim no versículo 4: permanecei em mim e eu permanecerei em vós, como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Assim nem vós o podeis dar, se não permaneceres em mim. Jesus está dizendo que não tem como a gente ter uma vida produtiva se não estiver ligado. A gente não produz nada se não estiver ligado. A gente não produz santidade, a gente não produz verdade, a gente não produz vida espiritual se a gente não estiver ligado. Jesus é o sentido de toda a existência, de toda a nossa existência. Todas as coisas foram convergidas a Jesus. O Pai, de antemão, aprove Deus entregar todas as coisas a Jesus. Todas as coisas estão aos pés de Jesus. E eu gosto daquele texto de Mateus, Mateus 21, quando Jesus fala para os discípulos, fala para eles: olha, bem-aventurados são aqueles que veem o que vocês estão vendo, e aqueles que ouvem o que vocês estão ouvindo. Por quê? Jesus está dizendo: bem-aventurados são esses.
Porque não é para todos, nem todos ouvirão e nem verão o que vocês veem e o que vocês veem. Mas se vocês estão vendo, estão ouvindo, é porque o Pai o quis revelar para vocês. Então, quão precioso é o amor de Deus para conosco. Quão preciosa é a oportunidade que Deus tem dado para mim e para você, de sermos transformados pelo poder da palavra dele, de sermos moldados por ele pela luta da vida. A vida nos traz lutas e tempestades batem na nossa porta, amado, mas isso não é para nos derrubar, e nem para nos amassar, e nem deixar a gente jogado no chão. É para que a gente melhore, para que a gente possa produzir mais e frutificar mais no reino de Deus. Então isso traz uma responsabilidade para nós muito grande, porque nós somos experts em justificar diante de Deus a nossa falta de produtividade com as circunstâncias que acontecem na nossa vida. Trabalhar demais, não dá para mim fazer as coisas. Vamos fazer isso, então, eu vou contando com você, contando que sobrou, você está lá, preciso ir, irmão, estou precisando de gente lá, evangelismo, tal, estou precisando de você. Trabalhando demais. Nossa, eu estou passando uma luta, não? Nossa, não estou precisando levantar dinheiro, fazendo isso, fazendo aquilo, passando apertado aqui, passando apertado aqui. Nada justifica a oportunidade que Deus está te dando de desenvolver o seu dom, sua capacidade de servir, a sua capacidade de amar o próximo, a sua capacidade de exercer tudo aquilo que Deus te entregou nas mãos para fazer. Nada justifica isso. Nada pode impedir essas coisas de acontecer. Então, nossa ação para com Deus, a nossa vida para com Deus, a nossa vida na nossa comunidade de fé, o nosso exercício dos dons, aquilo que nós fazemos, na ação, onde o reino de Deus é propagado, comunicado, onde a soberania de Deus é comunicada através das nossas ações, nada pode impedir. Então, Jesus está dizendo que uma poda não vai impedir de você frutificar. Então as lutas não podem impedir você de avançar. As lutas não podem impedir de você de orar. As lutas não podem impedir você de pregar. As lutas não podem impedir de você estar, muitas vezes, com os irmãos daquilo que você entende de Deus para fazer. Num culto, num evangelismo, numa ação para criança, qualquer outras coisas que você está comprometido a fazer. Que é um processo que Deus quer realizar através de uma comunidade. E isso também é frutificar. Porque é nesses lugares que a gente exercita os nossos, aquilo que é a transformação que Deus está fazendo na nossa vida. Uma pessoa me perguntou, falou assim: pastor, eu vou sair da igreja porque eu estou com dificuldade com água, com ciclano, com fulano. Quero sair da igreja. Não foi aqui não. Graças a Deus. Mas uma pessoa perguntou: eu vou sair da igreja. Vou sair da igreja porque eu estou com dificuldade com água, com dificuldade com medo, e não quero saber de igreja não. Beleza. Aí eu perguntei: você já parou para pensar que é a oportunidade que Deus está te dando para transformar você? É a oportunidade que Deus está dando para você ser transformado e o A e o B também ser transformado. Porque é a oportunidade que Deus está te dando para podar você, para que você cresça. Essa é a poda de Deus. É onde Deus está passando a tesoura ali, meu irmão. E você vai bater de frente com aquilo que é o seu limite, com aquilo que é a sua dificuldade para lidar, onde vai apresentar o ponto da sua carnalidade. Tem coisa que vai apresentar o nosso homem animal. A Bíblia fala que a nossa natureza é terrena, animal e demoníaca. Então tem pontos da nossa vida que vai apresentar a nossa carnalidade, vai ressuscitar o morto que estava morto, e a gente vai apresentar aquilo que é o homem mau que está dentro de nós. E é aí que Deus quer podar. E como é que a gente faz? Enfrentando. Amém, Jesus. É como um jogador de basquete dos Estados Unidos, esses dias no jogo, o cara foi lá e foi querer bater nele, ele abraçou o cara e deu um beijo na testa. O cara desconcertou tudo. Aí ele precisava analisar, não tem jeito de brigar com esse cara, mas o cara respondeu para ele com amor.
perdão, com graça, com misericórdia, com paciência, com temperança. Vai mostrando que realmente o fruto do Espírito está fazendo diferença, porque a palavra entrou no nosso coração, ela encontrou o nosso coração e ela faz sentido, ela se tornou verdade para nós. Amém. Mas no presente século, na presente sociedade, a palavra de Deus deixou de ser verdade para as pessoas. Porque as pessoas não querem somente a palavra de Deus, elas querem algo mais. Não, a palavra de Deus não é suficiente, elas querem algo mais. Irmão, a palavra de Deus é suficiente, Jesus é suficiente, a gente não precisa de mais nada. Aleluia, é verdade. Aleluia. A gente não precisa de nada. O que a gente precisa, a gente já tem. Amém? Amém. O que a gente não tem, é o que a gente precisa. Deus vai dar para você aquilo que você precisa, aquilo que você precisa, Ele tem. Nas missões, a gente costuma dizer nos projetos missionários, quando a gente vai para um lugar, tem fome? Tem, mas as pessoas precisam de pão, precisam para alimentar sua fome, precisa, mas a gente está dando para ela não o pão que merece, mas a gente está dando para ela o pão da vida, que é Cristo Jesus. Amém. Então o que ela precisa de fato? Beleza, está morrendo de fome lá, mas é o seguinte, eu não tenho dinheiro para dar um pão. Não foi isso que Jesus falou com os discípulos? Falou para André, mas Senhor, aí o Filipe falou para Jesus, Senhor, eu não tenho 200 denários, aí eu vou comprar pão para alimentar essa multidão. E aí Jesus tinha falado para ele, dá vocês de comer, o que essa multidão precisa, você já tem. Você já tem o que a multidão precisa. Estão com fome? Beleza, mas você já tem. Que o pão da vida estava diante deles. Aleluia. Ah, mas nem o dinheiro que eu posso ter 200 denários, eu vou alimentar essa multidão. E o outro fala assim, mas Jesus, rapaz, mas tem um menino aí com 5 pães e 2 peixinhos, que é isso para uma grande multidão? Mas aquilo que a gente tem, amado, que Jesus nos deu, aquilo que nos faz irado, aquilo que nos traz carnalidade, aquilo que aponta o nosso pecado, aquilo que a gente precisa se desvencilhar, se libertar, a gente tem que pegar tudo isso, colocar na mão de Jesus, falar, Senhor, esse aqui, ó, a minha incredulidade, o Senhor falou que eu tenho já para alimentar a multidão, eu tenho toda a minha incredulidade. Olha, eu estou também entregando o meu pecado, que eu tornei insignificante, 5 pães e 1 peixinho, estou colocando diante do Senhor aí. Eu não sei o que fazer, mas me transforma. Para que na próxima vez que o Senhor falar para mim, dá você de comer, eu posso dar um passo em direção com fé e dizer, olha, eu tenho o pão da vida, e eu posso fazer como Pedro na porta formosa, dizendo assim, não tem ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Amém, aleluia. Levante pela fé. Mas essas coisas, elas não acontecem do dia para a noite. Esse tipo de amadurecimento não acontece do dia para a noite, acontece na fora. Acontece a gente frutificando e permanecendo em Jesus. Porque a gente vai crescendo, vai amadurecendo, vai crescendo, vai amadurecendo, vai crescendo, vai amadurecendo. Hoje nós exigimos às pessoas uma fé que elas não têm. Hoje nós exigimos às pessoas um amadurecimento na fé que elas não têm. Muitos precisam de certas coisas para permanecer na videira, enquanto outros já entendem que não precisam daquilo para permanecer na videira, porque já não mais amadurecido, mas crescendo nesse processo. Alguns precisam de algumas coisas. Tem gente que ainda faz isso aqui, ó. E tem gente que precisa de profeta. Eu sempre oro para Deus, Deus, louvo a Deus pelos profetas que o Senhor levanta. Mas para falar comigo, Senhor, não usa o profeta, usa a tua palavra. E dá ânimo todo dia para meditar nela de dia e de noite. Amém. Para que nela o Senhor fale comigo. Amém. Amém. Se eu preciso de um profeta, é porque eu não tenho vida para a palavra. E o Senhor precisa levantar um profeta para poder me alertar de certas coisas que pela manhã, na minha devocional, o Senhor está falando. E ele disse para os discípulos, olha, permanecer em mim e eu permanecer em vós. Então não pode não permanecer na videira assim,
nem vós podeis dar se não permaneceis em mim. E ele diz no versículo 5: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Nada podemos fazer sem mim. Nada. Tudo que glorifica a Deus, nós fazemos em Cristo. Na direção dele e na vontade dele. Muito obrigada. Então isso já é alguma resposta para a gente ver que não é pela nossa vontade, mas é pela vontade dele. Ele que rege a nossa vida. A nossa vida está entregue nas mãos dele, porque foi ele que nos comprou. Na lei da escravatura, todo escravo, quando era comprado, ele já tinha o Senhor. O Senhor comprou, pagou pelo escravo. E a Bíblia fala que após o pecado entrou no mundo, nós nos tornamos escravos do pecado. Beleza? Cristo pagou. Cristo nos comprou com preço de sangue. Então ele tem todo o direito sobre nós. Mas Cristo nos leva para estar ligado nele, ao ponto que a nossa vida vai caminhando e ele vai olhando para nós e vai dizendo assim: não nos chamo mais de servo, não nos chamo mais de escravo, mas sim de amigo. Aleluia. Porque Aleluia. eu quero chamar você com a liberdade de Jesus. Em Gálatas vai falar assim: olha, não perdeis a liberdade que o Senhor te deu, para dar ocasião à carne. Porque a gente tem visto que às vezes nós estamos aí nesse processo do movimento evangélico, que a liberdade que Cristo nos deu, muitas vezes as pessoas estão usando isso para a carnalidade. E carnalidade é muitas vezes a opressão que muitas vezes nós recebemos das nossas lideranças para nos oprimir ao ponto de que, olha, você não pode nem para lá e nem para cá sem antes passar por aqui. Você não pode fazer nem A nem B sem antes falar comigo. Você não pode exercitar seu dom sem antes ter a liberação do seu livro. Isso é ocasião à carne, porque quem está sendo alimentado na carne é aquele que oprime, é o opressor. E Cristo nos deu liberdade. Amém? Amém. Amém. Submissão, amado, a gente pode ser submisso aos nossos líderes, e os nossos líderes são os nossos facilitadores, aqueles que têm que ser aquele que vai equiparar cada um de nós. Vai lá e faz, vai lá e faz. E é o cara que vai ter que pôr a mão sobre você e dizer assim: eu estou contigo, vai lá e faz. Eu estou contigo, precisar de mim, eu vou lá para te servir, eu sou o primeiro a lavar os seus pés e servir lá na mesa com você. Amém? Então esse é o processo. Então isso não é da ocasião de carne, isso é da ocasião do Espírito Santo, para que ele prevaleça no meio de nós. E aí a Bíblia vai falar: sem mim nada podeis fazer. Sem mim, sem Cristo. E muitas vezes Cristo está direcionando a igreja para um caminho e a gente tem muita gente presa com vontade de fazer e não pode fazer. Porque ela está cercada de coisas, de regras, de práticas que não diz nada com a palavra. As pessoas estão escravizadas hoje por uma religiosidade, porque é o domínio da fé. E essa imposição da fé, ela nasceu lá nos primórdios da igreja, lá no século VII, quando a igreja ela se institucionalizou com o Império Romano. Então quem começou a dogmatizar e oprimir a igreja foi a mãe de Constantino, que ela começou a dogmatizar e também institucionalizar a partir da ceia. A ceia ela dominou o processo. Ela ela fez com que não existisse mais, depois ela voltou, depois ela criou um monte de coisa, ela morreu, já veio outro, e assim vai. E aí tem ranços dessas coisas na fé evangélica hoje, que são coisas de manipulação e domínio de fé. Permanecer em Cristo, amado, não é estar preso a esses domínios. Permanecer em Cristo é estar ligado com a palavra e obedecer a essa palavra. E toda a orientação que receber tem que estar pautado nessa palavra. Amém? Porque essa é a palavra que tem que estar cravada no nosso coração. Nós precisamos ser como os bereanos. Se eu prego aqui, você precisa abrir a sua palavra e vai lá, Orlando, peraí. Pode continuar. Opa! Aí
Não entendi. Não entendi. Você precisa consertar o que você está falando, que a palavra diz errado. Diz ao contrário, Orlando. É a palavra que tem que reger a nossa vida, é a palavra de Cristo, porque Ele é o Senhor, Ele é o nosso Deus. Amém. Ele é o nosso Deus. E o que nós precisamos levantar é uma igreja firme, que não negocia essa palavra. Amém, Jesus. E que não é menino diante das circunstâncias da vida, que a gente não vai olhar para a internet, vai ver as palhaçadas que a gente tem visto, de coisas ridículas que têm envergonhado o Evangelho, tem feito as pessoas terem desprazer de vir com a igreja. Elas criticam, elas têm nojo. Por quê? Porque os meninos que não crescem na palavra e aqueles que estão ligados a Jesus, mas não dá fruto, não tem mudança de vida, vivem no machismo e nos seus próprios interesses, querem manipular através da fé os seus próprios interesses, pegando a liberdade que Cristo deu para dar ocasião à carne e fazendo com isso o evangelho, a qual Paulo fala assim: eu não me envergonho do evangelho, mas tem gente que fala assim, mas eu me envergonho dos evangelhos. Irmãos, nós temos um grupo de pastores nessa cidade e a gente conversa muito. Nós temos conversado muito sobre isso, de levantarmos um modelo de igreja nessa cidade, de comunhão, de amizade, de igreja com igreja, porque cada igreja que está plantada nessa cidade, ela tem um papel no reino de Deus. Amém, é verdade. Ela é um propósito no reino de Deus. E o propósito dessas igrejas, de todas essas denominações que estão aqui, ela só é uma só: glorificar o nome de Deus. Amém. E nós temos que ser um em Jesus. Não importa se eu sou luterano, se eu sou presbiteriano, se eu sou adventista, se eu sou batista, se eu sou avivamento, se eu sou limite, se eu sou Santo Severiano, não importa. O importa, amado, é que nós somos só uma igreja. Estamos ligados a um povo para glorificar um único Deus, um único Senhor e o mesmo Espírito. E o que a gente precisa é entender que querência precisa ser alcançada ao Senhor Jesus. Amém. Porque as pessoas que estão em querência, elas precisam do pão da vida. O que elas precisam é ser libertadas do seu pecado. Que elas precisam ter a consciência da videira verdadeira, que elas precisam estar ligadas à videira, porque elas não sejam cortadas e jogadas ao fogo, mas porque elas possam ser podadas e frutificar para a glória de Deus. Amém, Jesus. Mas para isso, amado, Deus quer contar comigo e com você. Porque o sacerdócio universal não é para o sacerdote. O sacerdócio universal é para todos. Amém. É verdade. Porque todos têm autoridade para pregar, todos têm autoridade para batizar, todos têm autoridade para abençoar, todos têm autoridade para orar. Todos. Porque o mesmo Espírito que habita em mim, habita em você. A mesma palavra que é derramada para mim, é derramada para você. A mesma autoridade que é dada para mim, é dada para você. Não tem diferença? Não tem altar. Você sabia disso? Não tem altar. Porque o altar foi véu azul de cima a baixo. Não tem separação de lugar. Tudo é um lugar santo. Todos nós entramos no Santo do Santo. Todos nós entramos na presença de Cristo. Por isso todos nós estamos em cada igreja. Amém. O Pai plantou essa oportunidade para nós. O Pai tirou esse direito do sacerdote, do sumo sacerdote, de entrar no lugar santo após um período de purificação, para representar e interceder pelo povo, para que todo o povo pudesse passar pelo período da purificação através da palavra, e com isso entrar no Santo do Santo, na presença dele. Aleluia. O que Deus quer levantar é uma nação que se rende diante dele. Amém. O que Deus quer levantar uma igreja que se rende diante dele. Amém. O que Deus quer levantar é homens e mulheres, famílias que se rendem diante dele, Amém. que se dobram diante dele e se submetem a essa palavra,
que sejam sujeitos a essa palavra, e essa palavra transforme os seus corações. Então, a palavra de Deus, nós finalizamos. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora a semelhança do ramo, e secará, e o apanho, lança no fogo e se queima. Se permaneceres em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, e você será feito. Isto é glorificado pelo Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor eu permaneço. Amém? Amém. Que Deus nos ajude. Amém. Mas não há vida evangélica, não há vida cristã, não há santidade sem transformação. O processo de santificação não é a gente abster de algumas coisas. O processo de santificação é a nossa mudança. É um processo de transformação. É de glória em glória, de fé em fé. É um processo de transformação. É Deus nos santificando para ser povo feito. Porque para Deus, o projeto de Deus sempre foi nos transformar no futuro de Cristo. Porque Cristo é o único que traz prazer para o Pai. O prazer de Deus é Cristo. E Deus só tem prazer em nós quando Cristo é revelado em nós. O prazer de Deus em mim e você é quando Cristo é revelado em você. O caráter de Cristo, a vontade de Cristo. Isso que é importante para o Pai. Que nós sigamos nesse caminho, de mergulhar nessa palavra e dizer o que o Senhor quer de mim, qual a direção, qual o propósito eu tenho para a minha vida, qual que é o propósito que eu tenho lá na minha congregação, qual que é o propósito que eu tenho lá no meu trabalho, qual que é o propósito que o Senhor tem para mim lá no meio da minha família, qual é o propósito, qual que é a sua vontade? A gente tem que perguntar isso todo dia. Qual que é a sua vontade de Deus para mim hoje, essa semana? Amanhã chega no seu serviço e fala assim: qual que é a sua vontade de Deus para mim, essa semana aqui nesse serviço? O que o Senhor quer que eu faça? A gente tem o costume de falar para Deus assim: Senhor, abençoe minha semana, abençoe os negócios que eu vou fazer, abençoe tudo, Deus, que seja um tempo de vitória para mim essa semana, me livra, me abençoa, me livra do mal, e é isso, pronto. A gente fala isso para Deus. Mas você perguntou para Deus: o que o Senhor quer que eu faça essa semana? É o contrário. Aí ele vai falar para você assim: você tem 200 reais aí no bolso? Deus, eu só tenho 200. Beleza. Pega 100 e dá para ele, pega 100 e dá para ele. Mas Deus, eu só tenho 200. Pega 100 e dá para ele, pega 100 e dá para ele. Mas Deus, eu pedi para o Senhor abençoar a minha semana. Poxa Deus. Aí Deus vai falar para assim: mas você não falou para mim que você quer que você faça? Eu quero que você faça? Então vai dar 100 para ele, dá 100 para ele. Tá bom, dá 100 para ele, dá 100 para ele. Mas agora você vai me dar 400, né, Deus? Não, não te dar 400. Vou te dar saúde para você ganhar mais 200. Por que não vai ganhar? Porque você vai ser resposta de oração para aquele e resposta de oração para aquele. Aleluia. Você vai ser sal da terra para esse e luz do mundo para aquele. Aleluia. Você vai ser pão para aquele e água para aquele. Amém. Você vai ser Cristo na vida deles. Amém? E o pão na sua mesa nunca vai faltar. Amém? Essas coisas que a gente precisa entender na nossa vida. Aleluia. Então a gente tem que abrir nosso coração para ser disposto para viver isso. E a mudança que Deus quer fazer para nós é que Cristo seja revelado em nós. O amor de Deus seja revelado em nós. Amém. Amém. O amor de Deus não é revelado dizendo: eu te amo, meu querido. Eu te amo, meu amor. Te amo, meu camarada. Te amo. Né? Mas aí tem gente que a gente não consegue nem olhar no olho dela para dizer eu te amo. Porque a gente tem dificuldade com ela. Mas o amor é revelado quando aquela pessoa que você tem dificuldade com ela, está mais precisar de alguém, você é o primeiro que vai estar lá. Estamos juntos, irmão. Bora. Amém. Vamos agarrar aqui, vamos embora. Oh, Jesus. Vamos chegar lá. Amém? É isso que Deus quer fazer com isso. Amém, Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Eu queria desafiar você nessa noite.